A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu, Davi de Jesus Costa, sou um servo do Deus Espírito Santo e do Deus Jesus Cristo. E tenho uma mensagem para você, do Deus Espírito Santo, em que a igreja precisa estar em alerta do que está acontecendo, até com os irmãos batizados com o Espírito Santo. Houve uma situação em que o Deus Espírito Santo pediu para eu ir até a João de Deus, certo? Aqui próximo. E falar com um irmão que era batizado com o Espírito Santo. Então eu falei uma situação para ele e falei sobre a minha playlist, né? Que foi criada através do Espírito Santo, que era para ele acessar que existia coisas em relação ao avivamento da igreja, para ele avisar a igreja que o Espírito Santo quer falar através da mídia, certo? Da internet, com as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e com os filhos de Jesus Cristo. Porém, ele não me deu nenhuma atenção. Não me deu nenhuma atenção. Eu falei, o Senhor, o Espírito Santo, mandou vir falar contigo. Então o que acontece? O que o Espírito Santo me revelou? Que os irmãos que são batizados com o Espírito Santo estão sendo dominados, certo? Através do poder do Deus Filho, que está adormecido ao redor do globo, certo? Estão sendo dominados. Então, eles não estão entendendo o que o outro irmão cheio do Espírito Santo está falando. Os bruxos colocaram uma ordem para esse poder ao redor do globo, agora no final dos tempos, para que ninguém entenda, né, a revelação do Espírito Santo. Então o que acontece? O Deus Espírito Santo me revelou que está criando, foi criado nele um outro dom, certo? E esse dom espiritual, aliás, uma virtude, ele vai pegar e vai travar a mente de quem é batizado com o Espírito Santo, para que o bruxo que usa esse poder que está adormecido ao redor do globo, não consiga manipular a mente de quem é batizado com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então é uma situação muito ruim que está acontecendo, né, no meio da igreja. Então o Deus Espírito Santo está convocando a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo. Aquele que estiver vendo esta mensagem, certo? E se for batizado com o Espírito Santo ou não, né? Por favor, não venha me julgar. Por favor, não venha me julgar, tá bom? Eu não tenho nenhum tostão no bolso, tá bom? Eu estou falando a verdade. Não se ofenda. Cristão não joga cristão na justiça. Mas se você não é cristão, não me jogue na justiça. Eu não tenho nenhum cristão no bolso. Eu estou desempregado por culpa desses bruxos, certo? Mas brevemente vai chegar minha bênção. Eu sei que eles travaram a mente de todo mundo de Belém do Pará, para não me dar emprego. Tudo bem, eu não tenho medo de ninguém, certo? Mas se vier com justiça, eu vou com justiça também, entendeu? Seja quem for, não interessa. Eu sei que eles jogam até parentes contra a gente. São covardes, muito covardes. Bando de covardes, certo? Mas o Espírito Santo vai agir. Lembre-se que a gente não deve agir com violência com ninguém, certo? O Espírito Santo, quando usou Sansão, certo? Ele usou Sansão para se defender. Mas tem gente perversa, muito perversa. Quando Davi foi usado, o rei Davi foi para se defender e defender os soldados, porque tinha um gigante muito ousado que estava ofendendo o Deus de Israel.
Então o que acontece, gente? O que eu estou tentando falar para a igreja, né? Ore para que o Espírito Santo traga a sua mente, aquele que é batizado com o Espírito Santo. Ore para que o Espírito Santo traga a sua mente, para que não venha a ser, né, manipulado pelo homem mau ou pelos bruxos que dominam o globo. Certo? Aquele que já viu filmes de Hollywood, né? Já viram o filme Matrix? É dessa forma. É dessa forma que eles manipulam o globo. Uma Matrix, né? Como se fosse uma teia de aranha. Eles ficam no centro e cada ponto da teia de aranha que se mexer, eles vão lá e acessam aquela mente e manipulam aquela mente conforme ele quer. Eles não estão conseguindo acessar minha mente, porque eu sempre estou pedindo para que o poder do Deus Criador e para o poder do Espírito Santo trave a minha mente, esconda a minha mente do homem mau. Trave a minha mente, que o homem mau, o bruxo, não tem acesso à minha mente. Lembre-se, o Deus Espírito Santo, ou o poder do Deus Criador. Outra coisa que eu tenho para avisar para vocês, amando de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me mostrou uns 3 tópicos. O primeiro tópico foi esse. O segundo tópico, né, é em relação à vida do cristão. Certo? Há cristãos se vestindo de preto, todo de preto. A fachada da igreja está toda preta. O púlpito está todo preto. Você entenderam? Isso é o que? É uma manipulação da mente desses bruxos que comandam o globo. Certo? Eles estão manipulando a mente de todo mundo. Até quem é batizado com o Espírito Santo está usando roupa preta, toda de preto. Como se todo mundo fosse ficar de luto. Estão ficando com a barba grande. Certo? Estão usando... Outras pessoas estão usando muita tatuagem pelo corpo. Muita tatuagem mesmo. Eles estão manipulando o globo desta forma. Estão fazendo cristãos lutar artes marciais. Colocar crianças para lutar artes marciais. Isto não se faz. Isso não se faz. Certo? Os anjos já estão sendo convocados para o grande avivamento da igreja. Vai ser muita cura, rejuvenescimento de pessoas, vai ser muita libertação. Eles vão instruir o homem em relação ao ato sexual, em relação a má condutas, em relação a maus costumes que está existindo no globo. Então, eu tenho falado para a igreja. Acorda, igreja. Acorda. Novamente eu tenho falado para os irmãos, né? Tenha cuidado com aqueles que usam a lei contra você. Tenha cuidado. Existe agora a tal de fake news. Fake news. Não era nem para ser fake news. Era para ser notícia falsa. Para poder a pessoa entender, que a pessoa às vezes não sabe o que é inglês. Por que ele fala fake news, fake news, fake news? Poxa, por que não fala logo notícia falsa? Não é verdade? Tudo em inglês. Não estou nos Estados Unidos, não há necessidade disso. Tudo bem. Então o Senhor Jesus Cristo mandou avisar, né? Tenha cuidado com aqueles que usam a lei contra você. Mas não te preocupa, não te preocupa. Se aquele que fizer, aquele que pegar e usar a lei contra você, você sendo honesto e justo, certo? Não te preocupa que o Deus de Israel, Jesus Cristo, o Espírito Santo vão contra ele, parece um trator. Não te preocupa, não te preocupa. Não tenha medo, não tenha medo. Existe uma lei espiritual que Deus usou.
Aquela pessoa que for boa de coração e que não tem coragem de matar um homem, o homem que não tem coragem de matar um homem, que tem misericórdia, ninguém vai de faca contra ele. Ninguém consegue matar ele. Tu pode falar o que for que tu não consegue. Quem vai morrer é tu, doido. Porque quem está em Cristo Jesus não verá a morte. Deixa de ser burro. Não vai contra um cristão. Existe gente assim, gente, que gosta de ficar fazendo assim dentro da igreja pra gente. Eu já vi irmão fazer isso aqui pra mim dentro da igreja. Eu já vi gente passar o dedo aqui querendo mostrar que pode pegar uma facada. Eu não liguei pra isso. Não liguei pra isso. Certo? Tudo bem, tudo bem. Mas eu estou brigando espiritualmente. Eu não estou indo na justiça. Existe a lei de Deus. O justo não mendigará o pão. Não ousa ir por contra a minha palavra, o Deus de Israel diz. Então é como uma pessoa que está indo contra mim, que está indo contra Deus. Vai perder, vai perder. A última coisa que eu vou falar, vou ser breve, é em relação a Apocalipse 8, que o Deus Espírito Santo, o Deus Jesus Cristo e o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de tudo, estão mandando eu avisar. Apocalipse 8 está próximo de acontecer. Daqui a alguns meses vai acontecer. Certo? Então o que acontece? Vai ser saraiva de fogo. Saraiva de fogo. E 1/3, né? Lá está 1/3, na Bíblia, 1/3 do planeta vai morrer. 1/3. Mas Deus me corrigiu. Me corrigiu não. Está corrigindo esta parte da Bíblia. Que não é 1/3. Não é 1/3. Né? E sim 1/4. 1/4 da Bíblia que vai morrer. Certo? Aliás, da Bíblia não. Do planeta. 1/4 vai morrer. Certo? Infelizmente. Essa é a revelação do Deus Espírito Santo para mim. Eu estou indo conforme a palavra de Deus. Eu não estou inventando, gente. Eu não estou fazendo nenhuma notícia falsa. Não estou inventando notícia falsa. Eu estou falando. Vai haver saraiva de fogo. Certo? Como fala na Bíblia. É fogo e sangue. Vou falar lá. Mas a verdadeira igreja de Cristo não vai perecer. Não vai morrer. Certo? Mas as crianças e os adolescentes e os que são de Cristo e do Espírito Santo, que estão nestes locais, que vai haver saraiva de fogo, vão ser arrebatados. Mas ainda não é o arrebatamento final da igreja. Deus vai tomar o globo, certo? E vai mostrar para o homem como deverá ser, aliás, como vai ser o reinado de Jesus Cristo, do Deus Jesus Cristo e do Deus Espírito Santo. Eu agradeço a todos, irmãos. Agradeço a todos. E novamente eu falo para os irmãos. Isso é a oração, certo? Isso é a oração. Dentro do quarto ou na igreja. Deus Espírito Santo, tranque a minha mente dessa forma. Tranque a minha mente. Esconda a minha mente. Não, tranque a minha mente. Do homem mau, chamado bruxo. Bruxo. Que significa para Deus, significa aquele que só faz maldade. Tá entendendo? Se você for perceber, na nossa sociedade, tem homens barbudão. Eles não estão percebendo que ele está sofrendo, o rosto dele está sofrendo e a mente dele está sendo manipulada sem perceber. Tem homem cheio de tatuagem até aqui, no rosto dele todinho. Eu já vi um homem que arrancou até o nariz dele. Ele cerrou os dentes para ficar igual um tubarão. Ele arrancou o nariz dele. Aquilo era uma manifestação de um demônio, de um verdadeiro demônio. Entendeu? Começa assim. Começa com a tatuagem, todo o corpo. Começa a babar bem grande. Ser bem violento. Começa com uma demência. Bem violento, barba grande, bem violento. Entendeu? E depois começa a arrancar o nariz, arrancar a orelha, colocar bolas dentro da testa. E ficar fazendo
né, tá, ficou bonito. Eu vi gente batendo palma pro homem que fez isso, dizendo que ele arrancou o nariz dele. Mas era manifestação de demônio. Tá bom? A Igreja de Cristo, eu agradeço aqueles, esta mensagem, novamente eu digo, é para quem é de Jesus Cristo, da Igreja verdadeira de Jesus Cristo, tá bom? Senão você não vai gostar, não vai acreditar, não vai dar valor, tá bom? Obrigado, fique com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus, para os irmãos da Deus em Amor, para os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, para a Igreja Universal do Reino de Deus, para a Igreja Internacional da Graça, tá bom? Um grande abraço e fique com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo, tá bom? Certo. O Henrique e Júlio tá longe, né? Eu gosto de BF, que tem bastante bolo, pudim, refrigerante, é legal. Assim é bom de transmitir a mensagem para as crianças, né? Legal. Obrigado, tá, gente?